Doutora Avelange, eu gostaria um pouco de começar essa nossa entrevista falando das suas origens familiares, né? Que o senhor nasce aqui em 16, né? Filho de imigrantes belgas que vem para o Brasil em 13, não é isso? Exatamente. Seu pai era engenheiro. Engenheiro de Minas, porque na época dele o que comandava o mundo era o carvão, hoje é o petróleo. Então, as modificações se fizeram e de forma muito violenta. Meu pai veio para o Brasil e aqui ficou com... Minha mãe também era belga, aqui eles chegaram em 13. Meu irmão mais velho nasceu em 13, eu nasci em 16 e a minha irmã nasceu em 18. Ele se chamava Júlio, eu João, e a minha irmã chamava-se Pola, que nós chamávamos ela de Popola, um diminutivo, um carinho. E eu estudei Direito, meu irmão também. Minha irmã estudou no Colégio de Sion na época, depois fez um curso e foi ser secretária na Embaixada da Inglaterra, porque ela falava um inglês de maravilha. Seu pai vem para o Brasil com algum convite profissional? Meu pai veio com a representação da FN, da Société Générale de Munitions, veio com a Bethlehem Steel dos Estados Unidos e United Tennessee, que era aços muito importante na época. E as outras duas eram como representação de armas. Quando eu estudei, fui para o Direito, eu em 1936 fiz a minha primeira Olimpíada, que foi em Berlim, como nadador de 400, 1.500 metros, e possivelmente eu vou lhe estarrecer quanto eu vou lhe dizer. Hoje o senhor vai à Alemanha em 10 horas. Naquela época eu fui de navio 21 dias. Então o senhor pode sair daqui 21, treinar onde? Parar o navio no meio do Atlântico. Então o senhor vê 21 sem nadar, chegamos com acho que 7, 8 dias antes de começarem os jogos. Eu nadei os 400 e 1.500 e fiquei, eu acho, na primeira saí, na outra eu fiquei para a segunda eliminatória. Mas a gente tem que respeitar esse princípio. Naquela ocasião, houve um problema já no Brasil de questões de esporte. Havia a Confederação Brasileira de Desportos, que era o Comitê Olímpico, e que era o Dr. Arnaldo Guilherme. E na CBD da época era o Dr. Luiz Aranha. Houve uma luta. E quem tinha o direito a ir às Olimpíadas eram os atletas, as confederações ligadas ao Comitê Olímpico, que era o Dr. Arnaldo Guilherme. Mas, por esta ou aquela, uma razão política, os elementos da CBD do Dr. Luiz Aranha foram para a Alemanha. Então chegou um momento só no Brasil, 2 delegações. E aí houve a interferência do embaixador do Brasil na Alemanha, em Berlim, conseguiu fazer uma pacificação, uma união. Porque se não for assim, os atletas que tinham vindo naquela época da CBD iriam ficar na estação, no aeroporto, na parte de chegada dos navios, que era em Bremerhaven. Então veja, e aí houve a unificação, todos participaram, a Piedade Coutinho, eu acho que ela já era, também a Maria Lenk, a Cia Guilherme Lenk. Maria Lenk, indiscutivelmente, na época, era considerada a maior nadadora de nado de peito. Em 36 o senhor nadou e praticou polo também? Não, polo foi em 52, 16 anos depois. Aí já foi em Helsinki. E aí já fomos de avião. E quando chegamos em Helsinki, em 52, quem estava refazendo as pistas de pouso eram mulheres, porque havia tido uma guerra entre a Finlândia e a União Soviética. E eles foram muito sacrificados e perderam muitos homens. Os Jogos Olímpicos foram lá, muito bem organizados.
a Vila Olímpica muito boa, tudo, enfim, um país pequeno, mas muito bem, com muito boas instalações. E passamos momentos agradáveis. E de lá, eu quando voltei em 52, vim para Paris, e um dos jogadores do waterpolo, que era o Sérgio Rodrigues, que aliás hoje está bastante doente, ele casou-se em Paris. Eu preparei tudo com a Ana Maria, fomos os padrinhos, e a noiva dele, hoje a atual senhora, veio do Rio com a Ana Maria. E nós nos encontramos em Paris, eu os casei, estão casados até hoje, que é o Sérgio Rodrigues e a Gilda. Ele não está bem de saúde, ela está bem, mas foi uma festa muito bonita. Foi feita na Madeleine, em Paris, o casamento, enfim, foram coisas interessantes. Eu estou lhe mostrando como o mundo era um pouco diferente de hoje. Hoje tudo é corrido, tudo é rápido e havia tempo para tudo. E justamente nós nos instalamos no Hotel Bedford, veja bem, 52, estamos em 2012, são o quê? 60 anos, não é isso? Exato. E eu ainda desço nesse hotel. Você hospeda lá em Paris? Exatamente. E eu tenho um outro hotel, quando é mais obrigações diferentes, eu vou para o Bristol, que é ali no Champs-Élysées. E em Zurique eu tenho um hotel onde eu desço há 30 anos, que é o Savoy. Se o senhor chegar lá, pede o 409, o senhor entra, tem a chave. Está reservado lá. O senhor pode deitar. Bom, está reservado para o senhor. Porque esse hotel é do Credit Suisse. E era um dos... O banco antigamente tem a Société de Banque Suisse, o Credit Suisse, e tinha a União de Bancos Suíços. A União de Bancos Suíços foi absorvida pela Société de Bancos Suíços. Então são os dois poderes da Suíça. E eu vou fazer uma referência, porque me dava muito com o presidente do Credit Suisse, que era um muito inteligente, gostava muito de esporte. Quando a Suíça teve que decidir por votação a sua entrada na unidade europeia, eu o convidei para um almoço. Isso pode parecer estranho, que pudesse ser uma pitonisa. Conversando, eu disse a ele: você já decidiu entrar para a unidade europeia? Ele me disse: ainda não. Eu digo: não se esqueça de uma coisa, o maior produto da Suíça se chama dinheiro. Todo mundo deposita lá, não é isso? Se você, Suíça, entrarem para a unidade europeia, você vai ter de desbloquear bilhões de francos suíços e transformar em euros. Se um dia a unidade se dissolver, o que é que o senhor faz com esse dinheiro? Joga fora, não é isso? E não entrar. O senhor está vendo o que está acontecendo? Dissolvendo mesmo. Então o senhor veja, o senhor não é gênio, nem eu sou, mas nascemos nesse país que todo mundo critica. E justamente aqui o senhor tem todas as raças. O senhor vai a São Paulo, o senhor sente isso. Aqui o senhor sente. E tem o preto, o branco, o amarelo, o mulato, tudo para nós, tudo é igual. O senhor senta com um, come com um, mas a Europa não é assim, ou não era. Agora está um pouquinho diferente. Veja que não é fácil. Então, aqui nós superamos tudo. O senhor veja neste momento o país que está subindo de forma muito apreciada no mundo todo. Um deles é o Brasil, o outro é a China. Então, aqui é mais fácil. A China, o senhor já foi à China? Não. Então, o dia que puder vai. Eu fui lá não sei quantas vezes até eles voltarem para a FIFA, porque eles tinham saído e era Taipei quem mandava, que era o Chiang Kai-shek. E eu lhe mostro isso porque o Brasil são 200 milhões. Eles são 1 bilhão e 300 milhões. E eu vou lhe dar uma referência, o senhor não acredita, porque parece até que é fantasia. Um dia, em 1991, ainda bem que a minha memória é boa, eu fiz o primeiro campeonato mundial
feminino. Foi na China, em Guangzhou, no sul, perto de Hong Kong. E eu convidei o presidente da China para vir. E ele me disse da impossibilidade de poder vir, porque tinha um secretário de Estado americano que tinha uma programação na China e ele tinha que receber. Mas me convidava para ir na segunda-feira, e eu fui. Quando nós chegamos, ele me ofereceu um almoço, e eu perguntei a ele como foi a sua reunião com o secretário americano. Ele disse, não foi muito boa. Eu digo, por quê? Veja bem, eles não compreendem que a minha obrigação é colocar todo dia na frente do povo chinês um prato de arroz. O senhor veja, parece pouco, para eles é muito. É a grande comida. Então, o senhor veja, Major, um prato de arroz, quantas toneladas são? 1 bilhão e 300 milhões? Então, os raciocínios são diferentes. As escalas levam... Exatamente. E eu digo, o senhor nasceu aqui, a senhora também. O senhor está acostumado com todo mundo. A senhora chega lá fora, não se espanta. Mas um de lá que vier aqui, ele fica tonto. Ele não acredita. E veja bem, colônia italiana, colônia alemã, colônia japonesa, colônia polonesa, tudo isso veio ao Brasil. Foi difícil para o seu pai se adaptar ao Brasil? Não, nada, muito ao contrário. Foi, depois ele foi ser sócio Fluminense, eu fui menino para lá, aprendi a nadar lá, fui nadador do Fluminense, depois joguei o campeonato juvenil de futebol em 1932 e fomos campeões. E veja, eu devia ter 16 anos. Então, naquela época foi o primeiro ano que começava o profissionalismo. E quem foi campeão aqui no Rio foi o Bangu, que tinha 3 jogadores inesquecíveis, Domingos, Médio e Ladislau. Domingos foi o maior back que o Brasil já teve, Médio é da linha média, e o Ladislau é o que eles chamavam meia-direita na época. 3 homens formidáveis, e o Bangu foi campeão. E o meu pai não me deixou mais jogar futebol, porque o senhor veja as concepções. Meu pai era engenheiro, enfim, minha mãe de família de pessoas de indústria na Bélgica, e então vinham os problemas diferentes. Hoje em dia todo mundo quer botar um filho para ser jogador de futebol, que pode ganhar uma fortuna do dia para a noite, não é verdade? Então o senhor veja que o mundo modificou-se. Mas por que seu pai não queria que o senhor jogasse futebol? Porque havia profissionalismo, e o que ele desejava é que eu estudasse, e fui estudar. Mas, lamentavelmente, veja bem, eu perdi o meu pai com 17 anos. Houve a Revolução de 30, e, terminada a Revolução, o governo do presidente Vargas fez uma licitação para repor armamentos. Meu pai se apresentou com a FN, a Société Française de Munitions, um armamento ou outras munições. Isso foi em 1900 e terminou a Revolução, acho que em 32. E foi em 1933, meu pai se apresentou, ganhou e anularam. 6 meses depois reabriram de novo a licitação. Meu pai ganhou e anularam. 34 veio, meu pai se apresentou, março, ganhou e anularam. Depois se apresentaram de novo, meu pai ganhou, anularam. Pouco tempo depois ele teve um mal, não foi não, naquela época eu não sabia se era infarto ou o que era, e meu pai faleceu. Então, se o senhor me pedisse, me desse um emprego do governo, um empréstimo do governo, ou um negócio com o governo, não quero. Não passo nem na porta. Deixa eu ver, fiquei 52 anos na Cometa.
tá certo? Então, eu vejo o que é a vida, como ela nos ensina, como ela nos encaminha, pelo menos naquela época. E eu me recordarei sempre de meu pai. E o senhor veja que hoje o governo não é diferente. É a filha do sujeito, é o amigo, é não sei o quê. Ninguém tem a cultura ou as condições para ocupar muitos cargos, não é verdade? O senhor tem um emprego, quer saber o que ganha no fim do mês, não é isso? Então, eu não desejava de maneira nenhuma. Eu só tive uma gentileza, foi no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Ele me concedeu um empréstimo pela Caixa Econômica e eu comprei pela primeira vez o meu apartamento. Eu já estava casado com a minha senhora e a minha filha, eu acho que já tinha nascido, a Lucinha. E eu digo a vocês, depois veio a Revolução e eu fui... Não, o Juscelino foi em 55 a 58. Mas houve um problema de coisa que eu acho que ele foi afastado e foi exilado na Europa. Isso depois de 64. Exatamente. E aí eu fui chamado por um general na Caixa Econômica, aliás, um coronel na Caixa Econômica, para saber do meu empréstimo. E eu fui com um amigo meu, general Apaisana, e fui com ele. A gente fez uma opção de pergunta, para isso, para aquilo, sempre. Eu disse a ele que se me haviam dado o empréstimo, é que eu correspondia a todas as obrigações a ser cumpridas. Eu disse, eu procuro ver se eu me atrasei em algum pagamento ou não. E o sujeito insistia por causa de Juscelino. E aí, em um determinado momento, eu queria me permitir de lhe apresentar o general Amaral. Aí o sujeito ficou toda coisa e aí acabou tudo e eu vim-me embora. Então, o senhor veja que não é fácil. O governo é bom, ele lá e eu aqui. Se eu tiver que ir a palácio, eu vou. Se eu tiver que falar com o Fernando Henrique, eu vou. Vou lhe dar o caso do Fernando Henrique. 1998. Terminou a Copa do Mundo na França, Brasil campeão, Fernando Henrique... Vice-campeão. Brasil vice-campeão. E não, ele saiu em 98, não foi? 2002. E eu recebi um prêmio. Não houve a Copa do Mundo e eu trouxe uma Copa do Mundo em miniatura de ouro para dar a ele. E telefonei. E o embaixador adido à presidência me disse, o doutor Avelange, nós vamos telefonar com o presidente. E o presidente mandou lhe dizer que também vai lhe condecorar e vai lhe oferecer um jantar com 800 pessoas. Todo o Ministério, todo o Senado e toda a Câmara. E eu fui e disse, eu poderia dar uma resposta à Sua Excelência dentro de 2 dias? Disse, pois não, doutor Leonir, nós aguardamos. Telefonei e pedi a ele se ele podia dar um jantar, um almoço com 12 pessoas, 10, mas ele e eu, 12. E o embaixador me disse, doutor Avelange, eu vou falar com o presidente. E assim foi feito. E o presidente mandou lhe dizer que está de acordo e que marcou a data de tal data. E eu fui. E levei o prêmio, a Copa do Mundo miniatura, em ouro, e ele tinha a condecoração para me dar. Então já almoçamos e ele me havia pedido quem é que o senhor quer convidar. São 12 pessoas. Eu digo Zé Hermílio de Moraes, que era meu amigo, bem mais moço, está falecido, lamentavelmente, e o ministro
Marcos Vilaça, que era presidente do Tribunal de Contas, e eu tinha sido padrinho de casamento da filha dele no Recife. Eu tinha ido lá. Convidei os dois. O almoço foi muito simpático, porque eu me conhecia bem o Juscelino, que ele era sobrinho de um amigo meu que tinha sido diretor do Banco do Brasil na época aqui no Rio. E eu conheci, rapaz, porque o Juscelino viveu em São Paulo, mas nasceu aqui no Fernando Rio. Henrique. Exato. E aí fomos. Durante o almoço, o Zé, que tinha muita intimidade com o Fernando Henrique, o Zé Hermílio, disse: presidente, podia lhe dar uma sugestão? O João, que esteve em tantos lugares, tantos países, conhece todo mundo, por que o senhor não faz ele embaixador na ONU? Diz o Fernando: que boa ideia. Aí vira o Vilaça, que estava do outro lado, e diz a ele: presidente, o João gosta muito de estar em Paris, ele vai sempre. Por que o senhor não põe ele na Unesco, que é a sede em Paris? Eu disse: presidente, depois nós vamos falar sobre isso. Acabando de comer, levantamos para ir tomar o café. E eu fui a ele e disse: presidente, nem uma coisa nem outra, não quero nada. Ô Avelange, não quero. E aí, um dia ele me perguntou: por que você não quer? Como é um lugar de embaixador de carreira, eu vou tomar o lugar do embaixador. No Itamaraty, eles vão me boicotar. Ou não vem o chofer, ou não vem a secretária, ou não vem o documento, ou não vem a verba, você faz papel de bobo. Não quero e não quis, e nunca, sempre me lembrando do meu pai. Por ter tido coisas com o governo, foi para o fundo da terra, tá bom? Então o senhor veja que não é fácil, e não mudou. O senhor veja, é um amigo, é coisa, é um conhecido, é do partido, não vão ver se ele é capaz, se tem as condições ou não tem. Então, com essa experiência, meu filho, cheguei à FIFA para ser presidente. Não foi fácil, ganhei por 6 votos na primeira rodada. Na segunda já foram 16. Aí já recebi a primeira delicadeza do Stanley House. A mesa... Não tinha lugar na mesa? É, a mesa estava em cima de um palanque a 2 metros do chão. Ele me chamou, eu subi. O normal é que ele me pusesse ao lado dele, né? Eu tenho a foto. Eu estou na ponta da mesa, se eu me mexer, eu caio 2 metros lá embaixo para me arrebentar. Então, o senhor veja quanto o Brasil sofre em tudo que fez. Tá certo? Eu vinha, como dizem lá os franceses, de là-bas, vem de lá, quer dizer, do fim do mundo. E hoje o fim do mundo está todo mundo correndo atrás dele. O senhor está rindo, mas é verdade. E depois disso, a FIFA se modificou. Vou lhe dar um dado para o senhor ver que há uma frase que a gente diz sempre: brincadeira tem o clock, brincadeira tem hora, na verdade. Quando eu fiz a primeira Copa do Mundo, que foi na Argentina em 1978, o resultado bruto da Copa, 78 milhões de dólares. Com televisionamento? Tudo. 4 anos depois, a Copa foi na Espanha, 82. Resultado financeiro, 82 milhões de dólares. 86 a Copa foi no México, e eu mudei completamente o sistema e foi aprovado pelo Comitê Executivo. O senhor sabe qual é o resultado hoje? Quer saber? 4 bilhões e 600 milhões é o resultado de uma Copa. 2 bilhões e não sei quanto da televisão do mundo, porque todos os países querem ver a televisão. O senhor tem os sponsors, são 15, esses que vão à volta do campo, quer dizer, Coca-Cola, Adidas, tudo isso. O senhor sabe quanto eles pagam? Quer saber? Se cada um, 150 milhões de dólares.
Independente disso, eu tenho a receita, 1,8 bilhão. Então, veja, mudou. O futebol hoje é o maior poder no mundo. Eu vou lhe dizer por quê. Desculpe a falsa modéstia. Eu fui a todos os países filiados à FIFA na minha gestão. Só não fui o Afeganistão, que até hoje eu não desço. Os outros todos eu fui, e o mínimo que eu fui a um país fui pelo menos 3 vezes. Então, eu fui a tudo. E eu lhe pergunto, o presidente da ONU fez isso? O presidente do meu país vai todos os anos a todos os estados? Não. Vai de Brasília e volta para casa no sábado e domingo, não é isso? Então, o senhor veja, a concepção é diferente. E hoje, o futebol são 210 países filiados, com milhões de clubes e de jogadores e tudo. E o senhor precisa ter técnico, massagista, roupeiro, médico, tudo. Uma infinidade de administradores. O senhor sabe quantas pessoas vivem do futebol no mundo? 200 milhões. Se o senhor puser numa família de 5, 1 bilhão, 1/6 do mundo, depende do futebol. Não há indústria, não há ninguém que tenha isso. Tá bom? Doutor João... Olha, eu não quero dizer, mas quis demonstrar ao mundo como é bom nascer aqui, como é bom viver aqui, como é bom estudar aqui. Porque o senhor está descrevendo essa sua capacidade de administração, de gerenciamento, né, de transformar o futebol num negócio mundial, de ampliar a FIFA, mas isso é uma competência que o senhor desenvolveu aqui. Né? A gente queria um pouco... Aqui foi a mesma coisa. Pois é, o senhor começa como dirigente esportivo muito jovem, né? Exato. Eu fui eleito presidente da Federação Paulista de Natação em São Paulo e depois vim para o Rio, fui eleito presidente da Federação de Natação do Rio. Ela teve um problema, o Hotel Glória era da Cometa, hoje ele foi vendido para o Ike. E eu entrei na decisão, depois eu vou lhe explicar por quê. E justamente, logo em seguida, eu fui eleito para a CBD, 1955. Presidente Silvio Pacheco. Tivemos a decisão para irmos à Copa do Mundo em 1957 com o Peru. Lá nós empatamos e aqui ganhamos de 1-0 com o gol do Didi. E fomos à Copa do Mundo. E para ir à Copa do Mundo, eu aí já havia sido eleito e impus uma condição. Eu queria como meu vice-presidente o Paulo Machado de Carvalho. O Paulo, naquela época, era um poder, que ele tinha uma das televisões mais poderosas do Brasil. E tinha a Tupi, que era do Chateaubriand. E o diretor da Tupi era um amigo íntimo do Paulo Machado. Então, eu colocando os dois juntos, e o Paulo estando ao meu lado, havia uma diminuição dos ataques da imprensa, que é normal o senhor ser comentado assim. Nunca o senhor fez certo. Quem fala que está com a razão, mas como ele não vai botar aquilo em execução, cai no vazio. Mas o seu não. O senhor tem uma responsabilidade. E assim fomos para a Copa do Mundo. Primeira coisa... Deixa eu só perguntar, por que o senhor percebeu essa importância de ter a imprensa ao seu lado? Alguma experiência anterior que mostrou? Eu sei o que eu sofri em 1935, 36 e 37. Eu fui nadar a travessia de São Paulo a nado. Ela vinha da Vila Mariana, lá em cima, até a Ponte Grande. Eu ganhei 35, ganhei 36. Em 37, como eu nadava pelo Floresta, que era o Espéria hoje, que ele tinha trocado de nome por causa da guerra, que era um nome italiano, depois voltou. E o pessoal do Tietê, do outro lado do rio, quando eu me joguei na água, eles fecharam, não me deixaram sair.
Eu acabei chegando em quinto. E aí, 8 anos depois, eu voltei a nadar e ganhei, em 43. Então, o senhor veja, e a imprensa, eu nunca me esqueço, em 43, eu empatei com o Filelin. Eu disse a ele, eu te espero na ponte, que para nós entrarmos juntos no Tietê, nós éramos do mesmo clube e tudo. E esperei. O pessoal gritava, eu esperei. Daqui a pouco veio o Filelin, nós nos abraçamos, nariz com nariz, e entramos. E o Joronelli disse que quem tinha ganho foi o Filelin. Disse nada. Passaram-se os anos. Não, ele deu o empate, mas deu a medalha ao Filelin. Não me deu a medalha. Passaram-se os anos. Eu ainda morava em São Paulo, aí vim morar em São Paulo. E um dia ele me chamou, queria falar comigo. Eu digo, eu só volto aí se você me convidar para receber a medalha da Travessia de São Paulo a nado que você está me devendo. E ele me deu. Então o senhor veja, há uma coisa na vida, o senhor não pode, perdão a expressão, arriar as calças sempre. O senhor tem que ter personalidade, tem que ter uma vontade. E muitas vezes, como político, o senhor não pode. O senhor grita, amanhã precisa do voto. Então, o senhor se encolhe. E na CBD o que nós precisávamos é da Copa do Mundo. E eu vou lhe dar só um conselho, se o senhor aceita. Nunca seja presidente de clube. Sabe por quê? Porque o senhor joga quinta, sábado ou domingo. Se ganhar, for jogador. Se perder, o senhor é um filho daquilo, não é verdade? Então isso é no clube, é o ano todo. Na CBD, eram 6, 7 vezes que a gente fazia a seleção. Ganhava 3, empatava 2, perdia 2, então minimizava. E como presidente da FIFA, o senhor não faz time, então ninguém lhe ofende. Tá bom? O senhor está rindo, mas é verdade. Eu sei o que eu padeci. É muito interessante o que o senhor falou, que o senhor chega à CBD com uma missão, que é conquistar a Copa do Mundo. Né? Por que isso? É o trauma de 50? Eu, quando fui em 50, eu morava em São Paulo. E o meu concunhado, casado com a irmã de minha senhora, que é mais velha, e ele já faleceu, foi um dos engenheiros do Maracanã. E eu vim, peguei a ponte, vim, ele me recebeu. Eu fui assistir o jogo com ele e perdemos. Quando nós entramos em campo, pelo regulamento da FIFA da época, nós éramos campeões porque o empate valia. Durante o jogo, nós fizemos 1-0. Ainda durante o jogo, fizemos o empate, ainda éramos campeões. Quando faltava 5 ou 7 minutos, 2-1. E deixamos de ser. Eu prestei muita atenção a isso. Quando eu voltava para pegar o avião de São Paulo, eu disse ao Hugo, 1950, se um dia chegar a CBD, eu dou a Copa do Mundo ao Brasil. E cheguei. E dei. E eu sei o que eu ouvi naquela época. E uma delas é que para ir não havia dinheiro. Para ter dinheiro, eu é que assinava os papagaios, me responsabilizava dentro dos bancos. O senhor pode ir no banco do Magalhães Pinto, que é o Banco Nacional, pergunte lá quantos papagaios eu fiz e se algum dia deixei de cumprir com as minhas obrigações. Então, o Brasil foi campeão, mas antes, para chegar à Suécia, eu precisava de recursos. Fizemos 2 jogos na Itália. O senhor volta a 58, são quase um século, são 60 anos ou mais, não é verdade? E eu recebi do Milan e também da Fiorentina, eu acho que foi 20 ou 30 mil dólares, o que me arrasaram, que isso não era cota para a seleção, mas não tinha dinheiro. Com esse dinheiro chegaram à Suécia para poder respirar. E parece que Deus botou a mão, me perdoe, eu sou católico, e eu posso lhe dizer que fomos campeões. Foi uma festa.
uma belíssima festa, e quem nos recebeu na época foi o presidente Juscelino. E o presidente Juscelino, eu queria muito bem a ele era bem mais velho do que eu, porque quando ele era moço, ele e o Zé Maria de Alckmin, eles vinham de Belo Horizonte e passavam as férias de janeiro e fevereiro na casa do meu pai, aqui no Rio, no Cosme Velho. Tinha algum parentesco? Nada. É porque o padre Chico, que era da região do meu pai na Bélgica, veio para o Brasil. E ele se adaptou, voltou lá uma vez e depois veio para morrer. Morreu aqui. E ele é quem financiava, porque eles eram muito pobres, tanto o Juscelino como o Zé Maria de Alckmin, para a sobrevivência dele e principalmente os estudos. Um saiu advogado e o outro médico, de alta qualidade, todos dois. Um foi governador de Minas, foi presidente da República, e o Zé Maria foi um deputado da melhor qualidade pela cultura que tinha. Então, quando veio a Copa, ele armou um palanque ali em frente ao Palácio do Catete, e ali o capitão do time, que foi o Bellini, entregou a ele. Foi uma festa belíssima, ele nunca mais esqueceu, e quando ele teve problema com o governo, ele tinha voltado e o pessoal do coisa, o secretário dele, que era, como é o nome dele, lá do Palácio, me chamou no banco e disse: João, diz ao Juscelino para não vir, porque quando ele chegar vão prender. Eu telefonei para ele. Ele disse: Avelange, eu já decidi, eu vou para o Rio. Chegou, receberam ele no aeroporto, ele veio de carro. Quando chegou aqui no Obelisco, levaram ele preso para a polícia do Exército. Uma semana depois, ou 10 dias depois, um major capitão, que era da CBD do meu tempo, que eles faziam esporte, conheciam bem, era um diretor, me telefona. Diz: Doutor Avelange, eu posso ir lhe ver? Pode. Ele veio e disse assim: Doutor Avelange, o presidente Juscelino, deixam ele em pé o dia todo, ele está com os tornozelos desse tamanho e vai ter um problema. Se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Eu saí dali, fui ao Ministério do Exército, quem comandava era o Ciseno, meu amigo. Eu disse: posso te pedir um favor? Me disse: o que tu quiseres. Então, faz com que o Juscelino possa voltar para o exterior. E 2 dias depois o Juscelino estava em Paris. E ficamos com ele por mais muitos anos. E veja o que é o destino. Como é que ele morreu? O chofer dele, ainda do tempo dele de presidente, já era mais velho. Ele tinha ido a São Paulo. Quando voltava de São Paulo, o chofer adormeceu, atravessou a pista. Quem matou ele foi um ônibus da Cometa. Não, veja o que é o destino. Nesse dia de manhã, no dia seguinte, eu chegava na Guiana Inglesa, lá no norte do Brasil. E o secretário da embaixada, que veio receber-me, me disse: Doutor Avelange, aconteceu isso. Eu disse: que tristeza. E aí telefonei para a dona Sara e apresentei todos os meus sentimentos a ela. Então, o senhor veja, a vida não é fácil. Tem o bom, tem o ruim. Vou lhe contar 2 coisas com o Juscelino, o senhor quer saber? Com certeza. Um dia teve uma final aqui, Flamengo e Vasco, estádio cheio, aquela doença. Ele mandou me telefonar e disse: ao Avelange que eu vou ao jogo. Eu disse a pessoa que me telefonou: diga ao presidente que eu estaria esperando ele no 5º andar, que era onde estava a tribuna e o salão. E aí ele chegou, fiz muita festa a ele, gostava muito dele, e disse: presidente,
vamos para o salão, vamos tomar alguma coisa. E fomos. Aí um momento ele me disse, Avelange, eu vou para a tribuna de honra. Eu fui, disse ele, presidente, eu respeito a sua posição, mas o senhor não vai. Ele me disse, como eu não vou, sou o presidente da República. E eu disse, mas o senhor não vai. Ficou me olhando, eu digo, se o senhor entrar na tribuna de honra agora, e o senhor for vaiado, o senhor nunca mais me esquece. O senhor vai entrar na tribuna de honra quando o Flamengo e o Vasco entrar em campo. Se vaiar, o senhor não sabe para quem é. E ele aceitou. Então o senhor veja o futebol como é delicado e difícil. Passado um tempo, houve uma final da Copa de Europa daquela época, entre o Milan e o Santos, e foi no Maracanã. Ele me disse, Avelange, eu vou ver o jogo. E ele veio. Veio como tudo. Tá. Ao momento ele foi chamado para descer ao campo e hastear a bandeira do Brasil. Quando ele levantou, eu digo, o senhor não vai. Avelange, eu sou o presidente da República e a bandeira do meu país. Eu digo, o senhor não vai. Ficou me olhando. Se o senhor entrar e levar com uma laranja ou alguma coisa em cima do senhor, o senhor nunca mais me esquece. E eu não posso controlar o público de futebol. E ele não desceu. Quando ele voltou, eu disse, uma vez eu fui a Belém do Pará. E o presidente Oscar Castro, do Avelange, vamos dar o pontapé inicial. E eu disse a ele, a minha posição é na tribuna de honra. Ele disse, mas venha. Tanto me chateou e eu desculpo. E eu fui. Quando eu estava voltando, levei uma laranja podre aqui. Imagine se o presidente levar. Nunca mais ele me esqueceu. E a foto, né? Exatamente. Fica registrado. E o senhor veja como a gente tem que ter muito cuidado quando está numa posição que deve fazer e o que não deve fazer. Eu, por exemplo, na Copa do Mundo da Espanha, em que o rei ia, todo mundo quer estar ao lado do rei, né? Aqueles senhores de lá. E eu fiz um acordo, mandei dividir a tribuna em dois, FIFA e governo. E eu sentei ao lado do rei. Não é verdade, que é a minha posição, e ela era mais elevada, aliás, me dava com ele, porque o rei João Carlos, que ainda vive, eu gosto muito dele, ele foi exilado quando menino em Portugal. Então, quando ele me via, ele dizia assim, ó João, como é que tu vais? Com aquela voz de português. Eu digo, vou bem, majestade. Então, tínhamos uma certa intimidade e tudo, uma brincadeira. Então, o senhor veja, não é por isso que eu ia tomar uma intimidade com o maior respeito até o final. O senhor veja, não é fácil. E a gente tem que ter muito cuidado quando está numa posição, porque o senhor é observado de todos os lados, de todas as maneiras. Por melhor que o senhor se comporte, não é fácil. Eu, por exemplo, na FIFA, acabei com um princípio. Ou antigamente, o time que ganhava recebia a Copa no campo, o capitão. O presidente dizia, do meu tempo tinha que subir na tribuna. O senhor já imaginou? Time perdedor e eu levar uma laranja, levar um mamão em cima, uma jaca? O senhor está rindo? Palavra de honra. Então, o capitão subia, lá vai ele. Então, o mundo que está cada vez diferente, o senhor tem que ter cuidado com tudo e em tudo. E sobretudo, onde entra a paixão. O senhor viu agora, principalmente uma questão política, o que aconteceu no Egito. Eu fui ao Egito muitas vezes. Então, falando no Egito, eu fui eleito em 1974. Em 73, houve um congresso da FIFA no Egito, no Cairo. E eu fui. Fui com minha senhora. E me anunciei. E o Stanley House fez com que o Hilton, todos aqueles grandes hotéis de cadeia americana,
mandasse me dizer que estava tudo lotado. E eu aí fiquei num hotel velho, que devia ser de terceira categoria, e fiquei calado. E não disse nada. Aí o embaixador, que era meu amigo, ele me disse: João, vamos dar um coquetel para toda essa gente, amiga tua, eu vou fazer na embaixada. E fez. Vieram todos. E cada um que entrava eu cumprimentava e tudo. Quando saíram, eles me diziam: o senhor pode ficar tranquilo. E o ano seguinte eu fui eleito. Então o senhor veja quanta maldade, quanta dificuldade o senhor sofre e o senhor padece. E eu sei o quanto eu padeci. Eu vinha, como diz o francês, de là-bas, eu vinha de lá. Hoje é diferente. Mas o senhor, assim que chega à CBD, com esse compromisso, até mesmo um compromisso íntimo que o senhor tinha de fazer do Brasil campeão do mundo, o senhor muda a estrutura da CBD e o senhor muda a estrutura de seleção, de preparação. Exato, porque há uma evolução, são 4 anos. O mundo cambia, modifica. O senhor lidou o ônibus da Cometa do seu início com aqueles que saíram, o senhor veja, nos do antigo o senhor não entraria hoje. Porque há uma evolução, o senhor tem que acompanhar. E foi o que eu aprendi. Porque muitos jornalistas dizem que ele não entende nada de futebol. O negócio dele é piscina. Ele é nadador, não sei o quê. Eu dizia a ele: não vou a vestiário, tem nada a ver com isso, é o técnico, é o médico e tudo. Jogador na tribuna de honra, se quiser falar comigo. E todos eles, até ontem, esteve sentado no senhor está, o Jairzinho veio aqui. Foi campeão do mundo comigo. E um carinho, uma atenção, veio aqui e me pediu uma possibilidade, eu já estou vendo. Então o senhor veja os anos passaram, se ele vem porque foi bem tratado. Tá certo? Então, eu lhe mostro tudo isso porque eu me recordo, 1966 tinha sido campeão, 58, 62 com o Paulo, 66 Paulo não pôde ir e eu acabei tendo que o time foi. E eu comuniquei à Federação Inglesa e à FIFA da chegada da minha delegação e eu fui com o presidente, como chefe. E que chegaria em Southampton tal dia, tal hora, pelo avião tal. O senhor sabe quantas horas eles me deixaram esperando no aeroporto? 40 pessoas, 2 horas. O senhor já imaginou a delicadeza. Fui para o hotel. Cheguei no hotel. Todo mundo se instalou, alugado pela CBD, o hotel era todo nosso. Pagava para não ter ninguém. E eu aí perguntei qual era o campo de treinamento. Aí veio uma pessoa e disse: eu vou lhe levar. Quando nós entramos nesse campo, o campinho estava desse tamanho. Veja a gente. Treinamos 10 dias no fundo de um terreno, de um campozinho no hotel. Isso foi delicadeza. Veio a Copa. 3 times. Portugal, Bulgária e Hungria. Para 3 jogos, são 3 árbitros e 6 linhas, 6 bandeirinhas, 9. Não é isso? Uhum. Eu tinha sido 2 vezes campeão. Presidente da FIFA, um inglês. Dos 9, 7 eram ingleses e 2 alemães. Voltei para casa, tá bom? Foi o presente. Então o senhor veja, é bom a gente ser brasileiro, mas daqui para diante, porque já temos uma personalidade, porque não foi fácil. Isso eu lhe digo do fundo do coração e do fundo da alma. Vou lhe dar um exemplo. 1974 eleito, não havia nada dentro da FIFA. Prédio velho, e eu fui à FIFA. Porque a Copa terminou em julho na Espanha, na Alemanha, em Frankfurt, em
no sul. No final foi Munique. Munique, no sul. E aí o pessoal entrava de férias. Então, agosto na Europa fecha tudo. Então, em setembro eu fui, o secretário me recebeu. Eu entrei, prédio velho, ele morava em cima com a mulher, com 2 filhos, 2 cães e um gato. Embaixo era a FIFA. O máximo que eu podia reunir eram 6 pessoas, os cubículos. Eu fui e disse a ele, o show vai se mudar. Eu não tenho dinheiro e a FIFA também não tem. O problema não é seu, é meu. E mudou. E aí eu disse a ele, o senhor vê como o senhor mora. O senhor imaginou eu morar com a minha mulher e a minha filha numa garagem da Cometa? Mesma coisa, não é verdade? Uhum. E aí, antes do fim do ano, eu fui ao banco, eu comprei uma casa pelo banco, hipotequei no banco, pagava mensalmente, e o jeito mudou, tá bom? E fiz a mesma coisa com o prédio. E eu fui ao banco, ele me disse, o terreno é seu, tua vila é da FIFA, eu digo, é. Então fazemos o negócio. Fizemos, fiz o prédio, uma beleza, e quando eu saí da FIFA, deixei 275 milhões de dólares de propriedade, que não tinha nada. Então, eu demonstrei ao mundo o que um brasileiro pode fazer. Não sou eu, João Avelange, é o meu país. Eu fui eleito vice-presidente do Silvio Pacheco em 55. E a sede da CBD na época, na Rua da Quitandas 3, segundo andar. Tinha 600 metros quadrados, não, 200 metros quadrados, mais ou menos isso aqui. Mas não era próprio, né? Não, era alugado. Não era própria, aquela era própria. E nós tínhamos o futebol e 24 esportes amadores. Como trabalhar ali? Eu aí fui ver desses empreiteiros que era do governo, fazia obras para o Negrão de Lima, que era meu amigo. Eu disse, eu estava com a ideia de comprar uma sede para a CBD. Ele disse, João, quando tu quiseres vender essa aqui, tu dizes quanto tu queres, eu pago, a mim não faz diferença, e você já tem uma saída. Eu disse, muito obrigado. E aí o tempo passou e o Clito Boca fez um prédio aqui na avenida, e eu comprei com esse dinheiro e fiz uma hipoteca, quarto, quinto e sexto andar, com autorização da minha Assembleia da CBD. E o passado um mês, o Clito voltou e me disse, João, eu preciso do prédio todo, quero recomprar os 3 andares. Eu digo, não são meus, são da CBD, eu não posso te vender. Ah, vê, João, não sei o que, eu pago o que tu quiseres e tudo. Tá bom. Fiz uma assembleia, a assembleia me autorizou a vender, com uma condição que em dezembro, quando eu fizesse a assembleia da CBD, já fosse num prédio nosso. Eu disse sim. Ele me pagou uma coisa fantástica. Tinha um prédio da Rua da Alfândega, 70, que estava terminando, era um senhor português, e ele estava voltando para Portugal e quis vender. Me pus em contato e ele disse quando queria, discutimos, eram 10 andares. E o dinheiro que eu tinha recebido do empreiteiro e com a venda de lá eu já dei a ele. Fiquei devendo uma soma. Aí fui ao Banco Safra, presidente do Banco Safra. Os Safras são os donos. O presidente era o Carlos Alberto Vieira, meu amigo. Tinha sido presidente do BEG e do Banerj, quer dizer, BEG, Banco do Estado da Guanabara, e Banerj. Bom, eu fui a ele, eu digo, eu precisava de dinheiro. Ô, João, tu assinas o que tu quiser, tu assinar e levas o que tu quiser. Eu não quero assim. Ele, como é que tu quer? Eu tenho a loja, é sobre loja. Eu estou próximo à Avenida Rio Branco.
eu te pediria, pelo valor do que eu vou pedir, necessitar, você me aluga para uma agência e a sobreloja. E vê se são 10 anos, são 10 anos. E assim, o dinheiro que ele me deu saiu na locação. Então, aquele pé não custou nada a ninguém. Foi um passo de mágica. Então, eu acho, isso eu me perdoe, eu chamo isso administrar, ou pelo menos ter respeito com aquilo que ele põe entre as mãos. E na FIFA eu fiz a mesma coisa. Na Federação de Natação do Rio também, está lá na Rua Santa Luzia, até hoje. O senhor sabe como eu comprei? Não tinha nada, tinham se despejado, não sabiam para onde ir. E eu tinha chegado de São Paulo, fiz uma festa, como é que chamava? No Hotel Glória, tinha piscina. Falei com o Tobrano, disse, não, João, você faz o que quiser. E aí tudo que eu arrecadei me deu para comprar essa chave. Na festa, com a festa. Exatamente. Então, se eu ver mais uma vez, não custou nada a ninguém. Eu não digo que são passos de mágica, mas é o desejo de servir e de cumprir com uma missão. Eu posso ser errado em muitas coisas, mas nesse sentido, tanto para o futebol do Brasil como para o futebol do mundo, eu creio que não faltei. Quando o senhor estava na Alemanha, na Olimpíada em 36, como nadador, você era muito jovem ainda, você comentou você relatou a todo o conflito das duas delegações brasileiras, como chegou no consenso para poder disputar a Olimpíada. Você já se imaginava, você prestava atenção nisso, você se imaginava um dia administrar esse gestor do esporte no Brasil e no mundo? Como que foi essa sua transformação de um atleta e um administrador em gestor esportivo? Bom, eu quando perdi o meu pai, havia aqui a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira e era dirigida por um amigo dele que ele tinha sido o padrinho de casamento. Eu, quando me formei, meu pai já estava morto e eu fui lá. Pedi um emprego para aprender a trabalhar. Aprendi a receber no balcão, arquivar as cartas, fazer cartas e ver clientes do governo da companhia e exportar e importar. E passado 4 anos eu fui ao presidente e disse a ele, eu vim lhe ver, para lhe agradecer tudo que eu aprendi, tudo que o senhor foi para mim, mas eu vou me demitir, que eu não vou mais ser empregado de ninguém no mundo. Ele me disse, você está maluco? Eu digo, não, meu pai tinha sido padrinho de casamento dele. Ele disse, você é teimoso como seu pai. Eu digo, não faça essa injustiça, porque teimosia é sinal de burrice. Eu sou como meu pai, sou determinado. É diferente. E assim, saí e aprendi na própria carne como a vida não é fácil. Depois fui para a Cometa, onde fiquei, aprendi, já tinha me formado em Direito, já tinha uma experiência, porque na época o direito que foi aplicado no Brasil foi o direito do trabalho, que não existia, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas. E aí eu me especializei nisso e foi nisso que eu fui para a Cometa. Depois, naturalmente, fui eleito vice-presidente, depois presidente pelos acionistas, que eram 2 ou 3 muito ricos, muito fortes, e tinham em mim toda a confiança. Então, a senhora vê que não é fácil. E eu, vindo da Alemanha, aprendi muito. Não entro na questão do regime da época, eu nunca fiz política na minha vida. Mas me lembro da organização, até hoje, é uma das melhores que eu já assisti. E a senhora bota já meio século, pelo menos 36, só que 70 anos, né? E eu tinha o quê? 19, 76, são quase 70 anos, né? São 67.
E eu aprendi. A Vila Olímpica era uma maravilha e eles dividiam. Quem falava espanhol, português, eu falava inglês, falava francês, falava russo. Quer dizer, e a alimentação de cada um é de acordo com os seus países. Eu não vou comer uma comida que o russo gosta, ou ele não vai comer o feijão que eu gosto. Então, isto é que eu chamo uma organização, e a gente aprende. E depois eles fizeram uma coisa que isso me calou profundamente. A Orquestra de Berlim, que devia ter o quê? 700 professores imensos, tocou 3 vezes na Vila Olímpica para todos os atletas. A senhora nunca mais viu isso. Tá certo? E partindo desse exemplo, se a senhora tem uma boa memória, 1990, 1994, 1998. A senhora teve na Itália, em Caracalla, a senhora teve em Los Angeles e a senhora teve em Paris, debaixo da Torre Eiffel, os 3 maiores tenores do mundo que se exibiam ao público. Sendo Caracalla foi um lugar fechado, diferente. Nos Estados Unidos foi no estádio, nós armamos 86 mil pessoas. E em Paris, debaixo da Torre Eiffel, tivemos 100 mil pessoas. Então, naquela época, um tenor, ele entrava no Scala de Milão, ou qualquer um, tem o que lá dentro? 3 mil pessoas. Então, o senhor veja o que o futebol ofereceu. Me perdoe a falsa modéstia, a minha administração. E isso, eu já perdi como o italiano, Pavarotti. O Pavarotti já faleceu. E outro dia eu recebi uma carta que ele me pediu, foi do nosso, o espanhol. Carreiras. Ele é mexicano, ele é espanhol, né? Não, ele é mexicano. Ah, então é o Plácido Domingo. É o Plácido Domingo, que eu gosto muito. Eu sempre dizia, a paixão dele era o futebol. Eu dizia, eu acho que um dia você vai querer trocar, que eu seja tenor e você vai presidir a FIFA. Porque toda a Copa do Mundo eu o convidava, ele vinha para a tribuna de honra. Uma pessoa excelente. Então, o senhor vê quanta coisa o senhor pode misturar no bom sentido. E esses homens foram reconhecidos no mundo como, em matéria de música, uma das coisas mais lindas. E tem mais, é uma música que não lhe excita, lhe tranquiliza, que é o que o futebol precisa. Não excitar o público, já tem que, não é dominá-lo, mas tranquilizá-lo. Então, foi mais um exemplo que, na nossa administração, pudemos apresentar. Eu visitei, na época da FIFA, eram 168 países. Como eu lhe disse, eu só não fui no Afeganistão. Os outros todos eu fui, e o mínimo 3 vezes. Um eu fui 10, 15, a 100. E a coisa que mais me doeu nessas viagens, pior do que no meu país, era uma infância abandonada, principalmente na África, em certos países da Ásia. Já não pode. Me cortou o coração. Eu voltei a Zurique e quis fazer a fundação FIFA. Eu mandei ver e aí o meu advogado aconselhou a não fazer, porque isso na Suíça era muito delicado, difícil, e eu poderia, no futuro, colocar o nome da FIFA numa posição difícil, e não fiz. Aí pedi autorização ao comitê executivo para eu pudesse me aliar a uma entidade mundial que tinha esta responsabilidade. E soubemos que na Alemanha um homem muito rico deixou toda a fortuna e fundaram SOS Crianças do Mundo. E eles estão em todos. Nós nos associamos a ele. Ainda me lembro quando a Copa do Mundo
terminou, eu perguntei ao Blatter quanto é que tu vais reservar para a SOS. Ele pode estar tranquilo, e reservou 10 milhões de dólares. O senhor não vê ninguém fazer isso. Então veja o que é o futebol, o que é uma administração, o que é o respeito a todo mundo, a todos os países. E o senhor sabe onde aprende isso? Aqui. O senhor tem todas as raças. O senhor tem o preto, o branco, o negro, o mulato, o índio, o japonês, a amarelo, tem tudo, não é verdade? Sentar na sua mesa para almoçar, mesma coisa. Certos países, não. Não entra no carro, não entra nisso, não entra aqui. Eu me lembro que fui à África do Sul, homem de cor, sentava no fundo do ônibus ou do bonde. Aquilo me cortava. Tanto é que eu voltei à FIFA, enquanto houvesse o apartheid na África do Sul, nenhuma entidade da FIFA iria lá, e não foi, até que o Mandela chegou. Quando o Mandela chegou, a primeira pessoa a ir vê-lo fui eu, em minha qualidade de presidente da FIFA. Fui, e ele foi de uma gentileza, de um agradecimento e tudo. Uma outra vez eu fui, e eles tinham um tipo de raça negra que eles chamam Zulu, muito violenta. Tanto é que eles estavam mais ou menos confinados. E eu um dia, eu falei com o presidente da federação e com a autoridade que eu ia fazer uma visita a eles. Me disseram, Avelange, não vá, que é muito delicado e a gente muitas vezes não pode ser. Eu digo, mas eu vou. Comprei 2 sacos imensos de bola. Levei, não queriam mais me deixar sair de tanta felicidade. Então, se eu vejo o que é a bola. E, nesse sentido, eu dei um conselho a um amigo meu. Se o senhor tiver um filho ou um neto pequeno, vai fazer 10 anos, o senhor não dá brinquedo. Compra uma bola, vão ter um campo, todos os meninos que foram para o aniversário dele, o senhor solta, vão jogar futebol. Quando foi 5 horas da tarde, o senhor chama, estão todos cansados, eu dar um banho e todo mundo vai dormir. Se não, eu quero o seu brinquedo, ela quer o meu, ele quer o dela, ninguém está satisfeito. A bola não. A bola é a bola. Se eu ver, 22 correm atrás dele no campo, na verdade. E o senhor está lá batendo palma. Então, deixa eu ver quanta coisa o governo, todos os estados, eu, se fosse, daria vida à bola, porque enquanto a criança está dentro ali ou nadando isso, não está fazendo o que não deve. Tomando crack, fazendo isso, fazendo aquilo. Só com isso. Então, veja a importância do esporte, sobretudo se a gente quer administrá-lo, não somente pelo aspecto esportivo, dos títulos que possa conquistar, mas principalmente de benefício que o senhor possa trazer a uma mocidade. E eu vou lhe dizer, os meus netos e todos os meus bisnetos, com 3 anos, todos já sabiam nadar. Joga dentro d'água. É a primeira coisa que o senhor faz. A senhora vai com o seu filho à praia. A senhora sabe nadar, ele não sabe. A senhora fica feito louca procurando. Imagine se ele entrou nada e acontecer alguma coisa. A senhora nunca mais se perdoaria, não é verdade? E eu tive isso com um amigo meu. Até hoje ele não encontrou mais seu filho. Tá bom? Na praia de Copacabana. A criança saiu correndo, não conseguiu. Então, veja a importância, primeiro, de ensinar para a sua ter a tranquilidade. E a outra, de dar vida. Eu vou lhe contar uma coisa. O general Cizeno foi chamado para ir a Gaza, uma tropa do Brasil que tinha que sediar em Gaza por causa do problema da Palestina com Israel. O senhor lembra? O senhor bota isso, que quase 50 anos, né? E um dia ele me telefona. Ele diz, João, eu estou aqui com não sei quantos centenas de homens, 1000 homens, não tem nada o que fazer e eu estou preocupado. Ele pode deixar, eu não vou te faltar.
procuro ver quando é que saiu um avião da FAB. Enchi de material, de bola, de camisa, de chuteira, de tudo que você possa imaginar e mandei. Uma semana depois me telefonou, muito obrigado, estou tranquilo, está todo mundo jogando bola. Então, chutar no deserto, o que é que o senhor vai fazer? Vai fazer o que não deve, não é verdade? O ente humano é isso. Então veja a importância da bola. O senhor está me perguntando com referência com referência a um museu, a uma exposição. O senhor veja o que isso representa para uma sociedade.